Vamos ver se nesse feriado aqui entra a gente, né? Feriado é complicado. Oi, Cíntia. Cíntia, se você estiver ao vivo no YouTube, o Henrique, careca legal, se estiver ao vivo no YouTube, me manda uma mensagem lá se está tudo bem o áudio, se vocês estão me ouvindo direitinho, por favor. Às vezes eu vou ficar aqui olhando para o lado aqui, ó, para ver se tem comentário de vocês lá, tá bom? Legal. Bom, essa aula aqui vai ficar gravada. Eu vou falar sobre modal verbs. Eu já comecei a falar de modal verbs na aula passada, sábado passado. Todo sábado nós temos uma aula ao vivo aqui no YouTube, né? Você sabe disso. E sábado passado eu comecei a falar de como funcionam os verbos modais. Dei uma rápida pincelada, mas deu para entender direitinho como é que o mecanismo disso funciona. Eu também vou falar de novo hoje um pouquinho do que eu falei semana passada e vou colocar mais um assunto para vocês, tá? A aula vai ser rápida, tá bom? Não vou tomar muito tempo de vocês, não. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui para vocês. Só um segundinho. Oi, Adriana, tudo bem? Vai no YouTube, Adriana. Tô lá. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar a apresentação para vocês, que tem a apresentação da aula de hoje. Pronto. Tá aqui a nossa apresentação de hoje sobre os verbos modais. Vou continuar a falar, então, da última aula. Na última aula, o que aconteceu aqui com a gente? Eu mostrei para vocês como o verbo modal funciona. Né? Então, olha só, nós temos a matemática do inglês, né? Temos o verbo modal, nós vamos usar um outro verbo sem o to na frente. E aí nós vamos fazer o quê? Com esse verbo modal, nós vamos dar uma ideia nova para esse verbo aqui. Então, o verbo vai vir sempre junto com o modal, menos o to, mais o verbo, e aí eu tenho uma ideia que eu quero mostrar para vocês. Na semana passada, o que aconteceu? Eu falei do verbo can. Então, o verbo can, entre outras coisas, que eu não falei ainda para vocês, eu só falei de uma função do verbo can. A gente vai falar sobre as habilidades que nós temos. Então, olha só a matemática funcionando aqui, ó. Eu tenho can, eu tenho o verbo speak, sem o to na frente. E aí, o que eu estou falando? Traduzindo aqui, tecla SAP aqui, ó. Eu estou falando para vocês que eu sei falar inglês. Eu tenho habilidade. Na verdade, eu coloquei nós aqui hoje, né? Ó, we can speak English. Nós temos essa habilidade de falar inglês. Tá vendo? Então, o verbo can, modal, junto com o verbo, sem o to, e dá uma ideia. Exatamente isso aqui que eu falei, ó. O verbo modal mais o verbo sem o to igual a uma ideia. Quando eu uso o verbo can, uma das ideias que eu quero falar para vocês é que eu tenho habilidade, nós temos habilidade de fazer alguma coisa. We can speak English. I can play the guitar. I can play the guitar. Eu consigo tocar guitarra, eu sei tocar guitarra, eu tenho habilidade para isso. Não, não é assim não, tá? Mas é só para vocês entenderem o que eu estou falando. Tudo bem? Na semana passada, eu mostrei um outro verbo modal para vocês. Eu mostrei o verbo should. Então, olha só, de novo a matemática do inglês funcionando. Eu estou usando should junto com o verbo study sem o to. E eu estou dando uma ideia para vocês aqui. Qual é a ideia? Eu estou sugerindo que você estude inglês. You should study English. You should study English. Você deveria estudar inglês. Inglês vai te abrir muitas portas na vida. Então, o verbo can, eu estou mostrando uma habilidade que eu tenho, e o verbo should, eu estou te dando uma sugestão de fazer algo. Lembra, o verbo can tem outras funções. Não é só habilidade, nós vamos ainda estudar isso mais para frente. O should também, mas a principal dele é que você
eu estou sugerindo a você alguma coisa. Tudo bem? Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Ótimo. Olha só. Os verbos can e o verbo should e outros verbos que eu não falei ainda, eles são da categoria dos verbos modais auxiliares. Como assim modal auxiliar? O verbo modal auxiliar significa que, através deles, usando eles na frase, nós fazemos perguntas e fazemos frases negativas. Eles são verbos modais, porque eles modificam o verbo. Lembra, eu estou modificando, dando uma habilidade, eu estou modificando, dando uma sugestão. E, além disso, nós podemos fazer perguntas e nós podemos fazer negativas. Qualquer coisa, assiste a aula do sábado passado que eu expliquei mais a fundo isso aí lá, tá bom? Mas olha só, eu coloquei aqui... Ah, não coloquei nada ainda não. Calma aí. Esquece, não falei nada. Tudo bem? É isso mesmo. Vai lá na outra aula, mas assim, ó, por exemplo, aqui, eu posso falar we can't. We can't é o cannot. We cannot speak, sei lá, Japanese. I cannot speak Japanese. I can't speak Japanese. Eu posso negar. E eu posso perguntar para você, can you speak Japanese? Can you speak Japanese? Você consegue? Você tem a habilidade de falar japonês? Tá vendo? Eu uso o verbo can para negar e para perguntar. Ele é um verbo modal auxiliar. Tudo bem? O que eu vou passar para vocês hoje são esses dois verbos modais aqui, ó. Have to and need to. Olha como é que é a minha pronúncia quando eu falo have to. Olha só, meio com som de F, ó. Have to. Have to. And need to. Need to. Have to. Need to. Repeat, please. Have to. Need to. Muito bom. Repete. Quero ver você num café, assistindo aula no meio da família, repetindo agora, viu? Have to. Need to. Tudo bem. Olha só. Deixa eu só... Seguinte. Lembra da matemática do inglês? Vou voltar à apresentação. A matemática é o verbo modal com o verbo sem o to, para dar uma ideia. Mas, olha só esses dois verbos modais aqui, ó. Have to, need to. O to faz parte da estrutura. O to vai estar na frase agora. Então, eu vou usar have to junto com um verbo, para dar uma ideia. Need to mais o verbo, para dar uma ideia. Os verbos modais não usam o to, mas o have to e o need to, o to já está aí na estrutura deles, não tem como você tirar. Tudo bem? Quais são essas ideias que esses dois verbos vão mostrar para a gente? Have to mais o verbo, a ideia de que algo é muito importante que você faça. É muito importante que você tenha algo, que você faça algo. Quando eu falo have to, eu estou falando que algo é muito importante você fazer. Essa é a ideia, a importância de alguma coisa. O need to mais o verbo significa que algo é necessário. Ele é meio que parecido com o have to, porque se é necessário é importante. Você pode pensar assim, tá? Mas have to é quando algo é muito importante para você fazer, e need to é quando algo é necessário você fazer. Existe uma pequena diferença entre os dois. São similares, eu entendo, mas existe uma sutil diferença aqui entre os dois. Olha só. Meio que igual, né? Pensa bem. Olha só essa frase que eu coloquei, ó. Imagina lá você trabalhando, aí o pessoal vem pedir para você aquele relatório e o pessoal fala assim, cara, you have to finish that report by tomorrow. You have to finish that report by tomorrow. Você tem que terminar. Ou seja, é importante você terminar o relatório até amanhã. Sabe aquele relatório lá? Cara, é muito importante que você termine até amanhã. You have to finish that report by tomorrow. Tudo bem?
Eu vou falar uma coisa para vocês agora aqui, ó, que eu falo sempre para os meus alunos, tem uma explicação toda para isso, mas quando eles falam assim, ó, you have to finish that report by tomorrow, é muito comum você ouvir assim, ó, you gotta finish. You gotta finish that report by tomorrow. Se você ouvir isso, you gotta finish, é a mesma coisa que you have to finish. Só que a gente não escreve gotta finish. Esse não é o assunto de hoje, mas saiba que isso existe. You gotta finish that report by tomorrow. You have to finish. Você tem que terminar. É importante que você termine o relatório até amanhã. Percebe o have to? Como ele mostra a importância de alguma coisa? Tudo bem? Diferentemente quando eu uso o verbo can, por exemplo, que eu não conjugo o verbo, eu falo assim, ó, I can speak, you can speak, he can speak, she can speak, it can speak, we can speak, they can speak. Ou should. I should study, you should study, he should study, she should study, we should study, they should study. A gente não conjuga os verbos. Agora, com o have to e com o need to, quando a gente usa a terceira pessoa, que é he, she ou it, nós temos que conjugar. Perceba que eu falo, you have to finish that report by tomorrow, mas eu falo, he has to finish that report by tomorrow. He has to finish. É importante que ele termine o relatório até amanhã. He has to finish that report by tomorrow. Percebam? Lembra? Quando eu conjugo o verbo have, eu falo I have, you have, he, she or it has. E aqui eu estou conjugando. He has to finish. Tudo bem? Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, me pergunte ali que eu vou estar aqui de olho no monitor, ver se alguém está com dúvida e me perguntar. Tá bom? Adriana? Olha só. I need to go on a diet. Cara, I need to go on a diet. É importante que eu vá numa dieta? Você pode pensar assim também. É importante que eu entre numa dieta. Mas I need to go on a diet é necessário que eu faça uma dieta. Contando um pouquinho da minha vida. Eu tô com um probleminha de coluna e por enquanto não, né? Eu tenho que me manter o mais magro possível. Né? Ainda bem que eu conheço agora umas pessoas que me ajudam com uma parte nutricional, parte física, enfim. Mas I need to go on a diet. Eu preciso, é necessário para que eu que eu entre numa dieta. I need to go on a diet. Tá vendo a necessidade disso? Então, have to é importante. Eu poderia falar I have to go on a diet, porque é importante. Mas eu falei I need to go on a diet, que é necessário. É bem sutil, é meio que parecido, né? I need to go on a diet. Do mesmo jeito que eu conjuguei he has, agora eu coloquei she, eu falei she needs. She needs to go on a diet. Ela é necessário que ela entre numa dieta. She needs to go on a diet. Ela precisa entrar numa dieta. She needs to go on a diet. A necessidade, mostrando com need to, mas eu estou conjugando com he, she ou it. Então agora eu conjuguei o verbo, coloquei needs to. Se esse she aqui na frase for a sua companheira, seu companheiro, de repente não vale muito a pena você falar que ela precisa ir numa dieta, viu? Fica quieto, melhor. Evita conflitos. Tudo bem? Estão me entendendo o que eu estou falando aqui agora? Tranquilo? Lembra, por exemplo, eu dei dois exemplos de verbos modais auxiliares, que foi o can e o should. Eu fazia perguntas com eles, né? I can. Can you? I should. Should you? Mas eu também fazia negativas. I can't. You shouldn't. Agora, por que eu fazia isso? Porque eles são da categorias de modais auxiliares. O have to e o need to não entram nessa categoria. Então, para negar, eu coloquei aqui exemplos de frase de presente, você vai negar com o don't.
se precisar, ou doesn't, se precisar. Se fosse passado, você ia conjugar com didn't. Né? Esse é um assunto que as pessoas que normalmente já estudaram o do e does como auxiliar já vão entender melhor ainda esse conteúdo de hoje. Mas olha só, uma frase aqui, ó. You have to finish. You have to finish the report by tomorrow. Lembra do exemplo? You have to finish that report by tomorrow. Agora, ó, you don't have to finish that report by tomorrow. You don't have to finish. You don't have. Você não precisa terminar. Não é importante que você termine esse relatório até amanhã. Ou então eu passo uma pergunta para você. Do I have to finish that report by tomorrow? Do I have to finish? Percebam, have to é um verbo modal que mostra que algo é importante, mas para negar e para perguntar, eu preciso do verbo auxiliar. You have to. I don't have to. Do I have to? Do you have to? Se a gente trocar isso para a terceira pessoa, olha só. He has to finish. He doesn't have to finish. Does he have to finish? He has to finish that report by tomorrow. Ele tem que terminar aquele relatório até amanhã. É importante que ele termine até amanhã. He doesn't have to finish that report by tomorrow. Ele não tem que terminar. Não é importante que ele termine até amanhã. Ou então você pergunta, does he have to finish that report by tomorrow? Ele precisa? É importante que ele termine o relatório até amanhã? Então, have to é modal, mas eu preciso do auxiliar para negar. Tudo bem? Troquei de pessoa, agora eu troquei de verbo. Need to é o outro verbo modal que mostra a necessidade. Need to mais o verbo. Voltei. Have to mais o verbo. Sempre assim, não esquece do verbo que vem na frente. They need to go. They need to go. Eles precisam ir. É necessário que eles vão. They need to go on a diet. É necessário que eles entrem numa dieta. Eu conheço uma família aí que eu ia falar para eles que they should, mas eu acho que they need to go on a diet. É necessário que eles entrem numa dieta. Ou então, ó, they don't need to go on a diet. Estou negando com auxiliar. Ou então eu pergunto, do they need to go on a diet? É necessário que eles entrem numa dieta? Do they need to go on a diet? Então, o have to e o need to, desculpa repetir tanto, mas eles são verbos modais, mas eles não são auxiliares. Eu preciso do verbo modal, eu preciso do verbo auxiliar para perguntar e negar. E aí a gente conjuga a gente conjuga o verbo na terceira pessoa. She needs to go on a diet. She doesn't need to go. Does she need to go? Estou conjugando o verbo, perguntando e negando, usando o auxiliar. She needs to go on a diet. Se for a sua esposa, se for o seu marido, se for a sua companheira ou companheiro, não fale. She doesn't need to go on a diet. Does she need to go on a diet? Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Tudo bem? É isso. Se vocês tiverem dúvida, essa aula vai ficar gravada para vocês, tá bom? Eu sei que é um conteúdo que às vezes não é tão fácil de assimilar de cara, né? Porque existem muitas coisas a ser faladas sobre verbos modais, né? Cada um tem a sua função. Por isso que eu estou indo devagarzinho, tá bom? Por isso que eu coloquei, primeiro, eu mostrei para vocês como é que o verbo modal normalmente funciona. A matemática do verbo modal é sempre o modal mais o verbo. Normalmente sem o to. A matemática do inglês. Só que quando eu uso esses verbos modais have to e need to, eu preciso colocar o to na frente. Por quê? Porque o verbo modal é isso, ó, have to, need to. Esses caras aqui são diferentes do can e do should, por exemplo, que eu dei exemplo para vocês na semana passada. Can, eu mostro uma habilidade que eu tenho, e should, eu dou uma sugestão. Eles são modais auxiliares, ou seja, eu pergunto e nego com eles. Já o have to e need to
significam, respectivamente, que é importante eu fazer algo e é necessário eu fazer algo. Só que para negar e para fazer uma pergunta, eu preciso do verbo auxiliar. Ele funciona um pouco diferente dos verbos modais tradicionais. Vamos pensar assim, ó. Os verbos modais são auxiliares. Só esses dois caras aqui que não são auxiliares. Eu preciso de um auxiliar para negar. E eu preciso de um auxiliar para perguntar. É mais fácil a gente eliminar do que ficar memorizando um monte de coisa, né? Mas perceba como é que o verbo modal funciona igual. Eu uso ele junto com o verbo. Sempre assim, dando uma ideia para aquele verbo. O can, habilidade, should, sugestão. Have to significa que algo é muito importante para você fazer. Need to significa que eu estou falando que algo é necessário que você faça, ou que você tenha. Tudo bem? É isso. Fez sentido? Assiste de novo aqui, ó, aproveite esse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, me segue nas redes sociais lá. Eu sempre estou abrindo caixinha de perguntas no meu Instagram. Lá no Facebook, eu sou velho. No Facebook eu também tenho um canal lá, Leandro Cantoni English Teacher. Eu coloco bastante coisinha lá também. Veja o que você acha melhor de se comunicar comigo e vai me perguntando. Tá bom? Obrigado. Espero que vocês tenham um bom final de feriado aí, viu? Obrigado pela presença. Sei que não é fácil. Sabadão, feriado, né? Assiste, reassiste. Assiste, reassiste. See you guys. Thanks a lot. Bye bye, bye bye. Deixa eu desligar aqui. Como é que eu desligo aqui? Vou desligar. Obrigado. See you. Bye bye.